Que Deus seja louvado em mais este dia. Glórias, graças e honras ao nosso Pai. Queria fazer uma oração rápida antes de iniciar o vídeo. Vou falar um pouco sobre salvação e sobre fé. Ou seja, o meio pelo qual somos salvos é unicamente pela fé. E como essa fé é gerada? Antes queria fazer uma oração rápida para Deus estar abrindo entendimento de todo que de certa forma está ouvindo essa mensagem e que estiver ouvindo também as boas novas em outros lugares, né? Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa todos que ouvem a mensagem do Teu Evangelho, o Evangelho da graça, que cura, que salva, que liberta, que o Senhor possa abrir o entendimento delas, que a fé possa ser gerada no coração delas. Meu Deus, louvado e bendito seja o Teu nome desde já. Amém e amém. Bem amados, João 3, 16 a 17 diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Em Efésios 2,8 diz que nós somos salvos pela graça, ou seja, pelo favor merecido de Deus, por meio da fé. Isso não vem da gente, é mérito de Deus. No versículo a seguir, no versículo 9, diz que não vem das obras, para que ninguém se glorie. No versículo 10 diz, porque somos feituras sua, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Na Bíblia também diz que há uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Ou seja, na Bíblia diz que há uma só fé, diz que somos salvos pela fé em Cristo. Romanos 5,1 diz que temos paz com Deus por meio da fé, por meio de Jesus Cristo. Bem, mas como essa fé é gerada? Romanos 10, 17 está a resposta, diz que a fé é gerada pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, o único meio de termos a fé que salva, que cura, que liberta, que transforma é pela palavra de Deus, pelo ouvir. E ela é aperfeiçoada pelo ler, pelo estudar, pelo se reunir com outros cristãos. Ou seja, ninguém vai ao céu por mérito próprio. Muitos dizem, eu sou um bom pai, sou um bom marido, sou um bom esposo. Enfim, fala um monte de atributos. Mas eu posso dizer uma coisa, ninguém tem um padrão de justiça superior às suas falhas, aos seus erros, às suas imperfeições. Todos precisam do mérito de Cristo para ir para o céu. Ou seja, na própria Bíblia deixa bem claro que somos salvos unicamente pela fé. Ou seja, há uma só fé. E essa fé só é gerada pela palavra de Deus. A Bíblia diz também que a igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, a igreja somos nós. Então nós temos que estar em reunião. Não existe igreja de uma só pessoa. A fé que é só no falar, que não é em atitudes, que não é assim, em cima dos frutos que Deus pede. Não é a fé que cura, que salva, que liberta. Não é a fé que dá a vida eterna. Ou seja, alguns dizem assim, então quer dizer que eu não preciso fazer nada para ser salvo. Não é bem isso. A fé em Cristo ela já vem acompanhada das boas obras. Ou seja, o único meio de sermos salvos é pela fé. Deus entregou o Filho dele para que o Filho dele viesse, vivesse uma vida como um homem, sofresse todas as tentações que nós sofremos. Ou seja, e ele venceu o pecado, venceu as tentações, venceu o inimigo, venceu tudo, venceu o mundo. E essa justiça de Cristo, a partir do momento que eu creio em Deus, que eu creio no sacrifício único e autossuficiente de Cristo na cruz, que eu sou salvo por aquele sacrifício, que não há mérito em mim, que não há honra em mim, que aquele sacrifício alto é suficiente para me salvar, que eu creio que ele pagou os meus pecados, eu começo a ser guiado pela fé em Cristo. O Espírito Santo de Deus começa a me guiar. A partir do momento que eu me reúno com outros cristãos, que eu ouço a palavra de Deus, que eu estudo, que eu leio, que eu congrego, que de certa forma eu me reúno com outras pessoas, são instruídos por pessoas que conhecem, essa fé começa a se fortalecer. Ou seja, eu passo cada vez mais a ser mais guiado pelo Espírito e pela palavra. Não tem como a fé em Cristo ser gerada fora da palavra de Deus, sem estar no corpo de Cristo. Bem, a mensagem é essa mesmo. Só para deixar claro o que de fato é salvação é vida eterna. Ela vem pelo sacrifício de Cristo na cruz. E aí somos salvos unicamente pela fé nele. Ou seja, não há mérito nenhum em nós. O único mérito que há em mim ou em você é o sim ou não. Ou seja, eu posso dar o sim ao Deus, de receber a salvação de graça dele, posso dar ou não. Bem, amados, Deus abençoe todos. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.